Fala galera, então estamos aqui em mais um episódio do Cash Fit e hoje estamos com a presença aqui do meu amigo, meu parceiro Edson Sobral. A gente vai falar um pouco aí sobre como treinar com cargas altas, um treino mais intenso de forma eficiente. E aí eu deixo a palavra agora com o Edson, se apresenta aí. Fala galera, boa tarde aí pra todo mundo. Satisfação, Kaique, receber esse convite diretamente de você. A gente que já tem uma história no meio acadêmico junto aí já há um bom tempo, né? Então, trabalho aí com a parte de treinamento feminino, treinamento para atletas agora de fisiculturismo também. Tô galgando mais um pouco agora nesse mundo também. Pouco mais de 2 anos trabalhando nessa área. Tô naquela parte postulante a um atleta de powerlifting também. Acabei de mergulhar agora há pouco nesse mundo. E aqui a ideia agora à tarde fazer aquela troca de experiência aqui com o Kaique e passar um pouco do nosso conhecimento para vocês também. Exatamente isso. Tipo, hoje a gente vai trazer uma conversa que é algo que a gente já vem trabalhando, estudando há muito tempo em cima disso, que é o trabalho de altas cargas de intensidade, que é o que a gente até comenta sempre, que muita gente ainda confunde em treinar intenso, quando a gente fala de musculação, de treino de força, e treinar com alto volume. E aí, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Principalmente dos princípios de intensidade, de sobrecarga. E aí a gente vai falar de tudo um pouco e até chegar na parte de como a gente faz para gerar resultados com treinos de alta intensidade de uma forma efetiva e aí sem esse risco de lesões que muita gente acha que treinar com cargas altas, treino intenso, vai ocasionar lesões, né? E aí, começa aí, Edson, vamos embora. Então, assim, acho que dos últimos anos para cá, né? Acho que depois, pós-pandemia, na verdade, ali, quando, na verdade, assim, os profissionais que já existiam dentro do mercado começaram realmente ali ser mais ativos dentro das redes sociais, publicar conteúdo, publicar vídeos com conteúdo mais técnico, etc. A gente caiu nesse âmbito do que é a progressão de cargas, né, principalmente, porque não dá para falar treinar em alta intensidade e não pensar em progressão de carga, né? Então, assim, a enxurrada de conhecimento foi muito boa, assim, foi e é muito válido até hoje, entendeu? Essa propagação desse conteúdo a nível técnico, mas também, às vezes, também com uma linguagem até mais formal, para que o público leigo, né, diga-se de passagem, aquelas pessoas que realmente não têm o conhecimento técnico, né? Então, só que com isso, a gente também vê surgir alguns problemas, né? Então, a progressão de cargas, por exemplo, tudo passou a se basear o quê? Aumentar o peso. Então, né, eu acho que isso, assim, de certa forma, é um problema. Eu acho que você concorda comigo, não é isso? Não, exatamente. Hoje a gente chega na academia, hoje a gente vê, quando as pessoas falam sobre treino, né? Até quem posta, todo mundo, hoje foi dia de progredir cargas. Não, tem que treinar progredindo cargas. Mas realmente, será que as pessoas estão sabendo o que realmente é progressão de cargas? O que realmente, como fazer, como periodizar essa progressão de carga? Porque muita gente acha que progredir carga é só chegar lá, um agachamento no supino, colocar mais 10 e 10 quilos e fazer ali, diminuir o número de repetições e aumentar a carga. E muitas vezes você fazendo isso, você, em vez de estar progredindo carga, você está regredindo carga. Exatamente. E muita gente não tem esse controle e acaba quando entra naquela questão do treinar fofo, que a gente chama, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, né, os principais erros, eu digo que principalmente o erro conceitual, né, de definir a progressão de cargas apenas como se fosse o fato de você aumentar o peso no agachamento, o fato de você aumentar o peso na elevação pélvica, enfim, qualquer exercício que seja, né? Então, a gente tem que partir do princípio básico. O que seria a progressão de cargas? Então, dentro do treinamento, a gente tem todas aquelas variáveis que a gente pode estar manipulando para que a gente tenha uma eficiência melhor no planejamento, a gente tenha uma eficiência na resposta do físico do indivíduo, né? Então, a gente tem variáveis como volume relativo de séries, volume relativo de repetições, frequência semanal, e tudo isso também está ligado à progressão de cargas, né? Então, por exemplo, vamos supor um exemplo de você progredir cargas por peso. Então, você pode estar ali, na primeira semana, você fez 100 quilos no agachamento, uma série para 10 repetições. Então, a gente tem um volume total de carga ali de 1.000 quilos no final daquela série. O que seria progredir carga com relação a peso? Na semana seguinte, no seu treino, você fazer
um aumento ali, um incremento de carga, usando ali, sei lá, 5 quilos, pelo menos. A gente sempre toma como parâmetro, né, entre 5% e 10% para as pessoas iniciantes, de 10% a 15%, ou até mesmo 20% da carga atual. E aí existem esses parâmetros, né? Mas vamos supor que você agachou com 100 quilos na primeira semana, fez 10 repetições naquela série. Na semana seguinte, você foi lá, colocou mais 2,5 2,5 kg em cada barra. Então, a gente tem 105 total. Então, você, no final daquela série ali, você tem uma carga um pouco maior com relação à semana passada. Porque você aumentou o peso para as mesmas 10 repetições. E o que seria, por exemplo, uma progressão de carga pelo volume de séries. Ou seja, você fazer um incremento de uma série a mais. Isso também é progredir carga. Ou então, o que seria progredir por repetição? Você fazer aqueles mesmos 100 quilos para 11 repetições, para 12 repetições, que na primeira semana você fez um total de 1.000 quilos, na segunda você faria ali 1.200 quilos se fizesse 12 repetições. Então você vê que não se trata apenas só de aumentar o peso, mas realmente você usar todos aqueles parâmetros, todas aquelas variáveis que está dentro da proposta do treinamento em si para estar progredindo carga, entendeu? E tem um outro exemplo também, que seria também, de certa forma, um exemplo mais prático, aumentar a frequência também. Por exemplo, se você faz agachamento na segunda, 3 séries. Então, você tem ali 3 séries de volume relativo, o que seria progredir, por exemplo, com relação à frequência. Na sexta-feira, você faria agachamento de novo, seja 2 séries, seja 3 séries, seja 4 séries. Independente, você vai estar acumulando mais volume ali, consequentemente, você vai estar progredindo carga também. Então, você vê que, assim, é muito mais complexo do que só aumentar o peso na barra, entendeu? Então, você vê que as coisas não são bem por aí como é, de certa forma, propagado, mas justamente por não ter esse critério na hora de soltar a informação em si, né? Principalmente para aquelas pessoas, como eu disse, os leigos lá, né? Aquela pessoa que só vai para a academia só para treinar, ou então é treinada por alguém, mas não tem experiência com treinamento e etc, entendeu? E assim, né? Tem a questão também, muita gente quer estar progredindo carga, mas não tem um padrão de movimento adequado para fazer progressões de cargas. Na realidade, às vezes não tem um padrão de movimento adequado nem para realizar determinado exercício. Exatamente. E aí o que a gente mais vê é muita gente progredindo ego, né? Progredindo ego, isso aí. Porque a gente vê, um exemplo, acho que agachamento é o carro-chefe da gente ver pessoas, tipo, querendo... Hoje todo mundo quer quebrar a barreira dos 100 quilos no agachamento. Os 3 dígitos ali, os né? 3 dígitos, só que aí o que acontece? Você vê até pessoas que agacham até relativamente bem, com cargas ali entre 70 quilos e 80 quilos, mas aí quando coloca uma carga acima de 100 quilos ou 100 quilos, acaba que perde o padrão de movimento drasticamente, perdendo... E a gente sabe que, tipo, quando a gente perde padrão de execução, quando a gente perde amplitude de movimento, a gente até, dependendo, a gente nem contabiliza uma série total. Exatamente. A gente contabiliza ali meia repetição, por exemplo, dependendo, que a gente tem métodos como repetições roubadas, né? Isso, exatamente. E aí muita gente tem esse erro de achar que sempre vai ter que progredir carga. E aí, outro erro comum é quando a gente fala em progredir a carga, que a gente fala em questão da massa, que a gente coloca um exemplo em 10 quilos, foi o que a gente comentou, de uma pessoa faz 10 repetições ali com 100 quilos, totalizando 1.000 quilos, aí não, vou aumentar mais 10 e 10 quilos ali, vou fazer com 120 quilos e vou fazer 4 repetições. Quando a gente vai multiplicar esse valor... O volume load bem menor. Tipo, bem menor. Foi mais considerado como um regenerativo do que uma série válida. Do que uma série válida. Tipo, você ali fez 480 quilos. Exatamente. Se for 4 repetições com 120 quilos. E aí, tipo, o seu volume de treino, sua intensidade já caiu. Já caiu. E aí muita gente acha que, não, vou fazer sempre pirâmide e tô progredindo carga. Às vezes nem tá. Nem tá. Na verdade, na maioria das vezes não tá. Não tá, exatamente. Até pelo fato também de outra consequência é o volume total de trabalho, né? Tipo, muita gente acha que não, vou fazer uma série de 10, uma de 12, uma de 8, uma de 6. Isso. E geralmente quando chega na de 6, tu já progrediu muita carga, só que aí no volume total, tu não bate aquele volume que tu tá buscando, e aí só faz uma série de 6. E aí tu não consegue progredir. Agora, sim, um exemplo, se tu faz, vamos dizer assim, essas séries de preparações, 12, 10 e 8, e ali a tua série base vai ser de 6,
repetições. E pós ela tu ainda faz mais 2 ou 3 séries, aí provavelmente tu vai, o teu volume load vai chegar ali no ideal que tu tá querendo, porque tu aumentou o volume de séries, consequentemente tu aumentou a Exatamente. intensidade do teu treino. Exatamente. Até voltando um pouco com relação ao contexto técnico dos movimentos em si, né? Você vê que, assim, de certa forma, quando a gente compara o Brasil com os praticantes de musculação no geral, né? Engloba-se também até os próprios atletas, enfim, do bodybuilding, do fisiculturismo e tal. Você vê que quando comparado com outros países, como Estados Unidos, a China, a própria Rússia, então, assim, lá o pessoal ele tem um trabalho de base e uma consolidação dessa formação de base desde cedo, o que, na verdade, o que muitas das vezes não acontece no Brasil, entendeu? Então, esse é o grande problema, né? Então, hoje as pessoas meio que tá andando com a carroça na frente dos bois, entendeu? Então, o cara tá mais preocupado em ir pra academia, usar os métodos de intensificação, né, como se chama, que na verdade são métodos volumizadores, né, como a gente tende pelo menos assim, pelo entendimento que a gente tem da base fisiológica, são mais volumizadores do que de intensidade em si. Você vê que a pessoa tá mais preocupada com o sentir queimar, sentir arder, sentir a musculatura ali, não, vou dropar aqui, vou fazer os caramba ali e vou sair daqui com pump e achar que treinei pra caramba. Na verdade, o cara só fez um treino denso e pode ter alguma resposta ou outra ali, mas não vai ser a das melhores, entendeu? Porque, justamente, tá faltando essa base de treinamento, né? Hoje eu vejo que, assim, de certa forma, as coisas vêm mudando, né? Porque graças assim, né, assim, o avanço da ciência em si e o interesse do profissional de educação física em de fato estudar, né? A gente vê muitas pessoas que, por exemplo, saíram da graduação faz pouco tempo. Eu sou um exemplo, você é um exemplo. Algumas pessoas que estudaram com a gente é um exemplo que, tipo, acabou a faculdade, mas os estudos não pararam por ali. Então a gente consegue trazer isso de uma forma mais sólida, tanto para o contexto teórico, mais prático também, né? Então, isso a gente reflete o quê? Nas nossas prescrições, na vida e no treino dos nossos alunos. Então, assim, de construir, de fato, essa base, né? Então, existe todo aquele contexto técnico de a pessoa saber agachar, a pessoa saber fazer um supino, saber fazer um levantamento terra e, consequentemente, a progressão de cargas vai ser algo que vai surgir de forma muito mais organizada, né? Então, que vai te permitir evoluir no ganho de força, vai te permitir evoluir principalmente no físico, porque se você tá, eu digo para os meus alunos direto, é impossível que você não evolua no treino e não evolua no físico, entendeu? Então, você evoluindo no treino, pode ter certeza, pode ser que você não enxergue, mas assim que você avalia, seu treinador avalia, o seu nutricionista avalia, você vai ver que, consequentemente, a resposta do seu físico está sendo equivalente àquilo que está sendo pregado dentro do treino, aquilo que está sendo feito dentro da sessão de treino. E é aquela questão, né, que eu sempre passo, a gente já trazendo para essa parte mais da prática que a gente fala em questão de trazer para os nossos alunos, Uhum. é a questão do que eu digo, tipo, eu sempre digo aos meus alunos sobre o fato de, tipo, quando a gente vai construir uma casa, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai Pela preparar a base. A Exato. gente não constrói uma casa pelo telhado, pelas paredes. E aí, se a gente não prepara uma base sólida, a gente não vai construir um físico sólido. Exatamente. A realidade é essa. Uhum. E aí, muita gente quer estar, como eu sempre digo, queimando largada. E o que é essa queimar largada? É você chegar, você ser iniciante no treino, e você tá querendo, não, eu tenho que progredir carga de todo jeito, eu tenho que usar métodos de treino. Não. Você tem que aprender a treinar de verdade, entender o porquê de fazer aquilo, porque, tipo, você tem que aprender a fazer um bom agachamento, você tem que aprender a fazer uma boa puxada, você tem que aprender a fazer um bom supino. Depois disso que você aprender a fazer isso, a gente começa o trabalho de fazer as progressões de cargas, métodos de treino, tipo, muita gente, não, eu tenho que treinar com método. Velho, tipo, é a gente fazendo agachamento com 10 e 10 quilos, fazendo combinado com a fundo, aí chega na extensora, faz um drop com 3 plaquinhas. Exatamente. Assim, não que a gente sabe, cada pessoa tem o seu limiar de força em específico. Uhum. Mas, tipo, todo mundo consegue ser forte. Com certeza. E existe a diferença entre parecer forte e ser forte. Exatamente, A realidade é essa. E aí muita gente queima essa largada de ter esse ganho de força, fisiologicamente falando, que a gente sabe que força é algo que a gente adquire. Exato. E aí
quer achar que vai usar métodos de treino, tipo, gente fazendo um rest pause numa leg 45 com 20 quilos. Velho, tu não tem nem força Uhum. pra fazer uma leg pelo menos com 100 quilos, tu quer fazer um rest pause, ganha força Exato. primeiro, pra depois ir usar métodos de treino. Exatamente. Porque aí, consequentemente, tu usando esses métodos que a gente, principalmente métodos que a gente usa muito, que são métodos que a gente consegue aumentar o volume do treino, mantendo a intensidade, Uhum. não adianta usar eles com cargas relativamente baixas. Se Não adianta. você já não tem um nível de treinamento ali, pelo menos intermediário, Uhum. porque vai ser, tipo, você vai estar querendo acelerar um processo que você não vai conseguir acelerar. A realidade é Exatamente. essa. Exatamente. E aí é onde a gente entra também naquele contexto, né, dos praticantes, né, serem avaliados ali de acordo com o grau de treinabilidade, né, se o cara é iniciante, se o cara é intermediário, se o cara é avançado, e você vê que, assim, na maioria das vezes, o cara que tem ali, sei lá, 5 anos de treino, às vezes 10 anos de treino, acontece de o cara se auto-intitular avançado, mas quando a gente vai avaliar os parâmetros específicos dos graus de treinabilidade, o cara não se... A única coisa que o cara pode se encaixar é com relação à frequência de treinamento, ininterrupta, né? Porque, assim, existem aquelas pessoas que dizem, ah, não, eu treino mais de 10 anos. Mas, beleza, nesse total, quantas vezes tu parou? Quanto tempo tu ficou parado? Entendeu? Então, a gente também avalia por isso. Com relação também, principalmente, um dos que eu considero mais relevante é justamente o grau de força. Então, se você tem 5 anos de treino, 3 anos de treino, e você não consegue agachar, por exemplo, com o mesmo peso que você tem, então se você é um sujeito homem, pesa 80 quilos, se você não consegue agachar com 80 quilos na barra, com a qualidade técnica de movimento, você não está apto a ser considerado uma pessoa de um nível avançado, entendeu? Então, é isso muito que justamente eu preparo a base dentro do treinamento dos meus alunos, né? E justamente seguindo essa ideia, né? Para que chegar lá na frente, não, esse cara aqui pode ser considerado um nível intermediário, um nível avançado, mas também levando em consideração esses parâmetros, que o cara seja forte, mas também que o cara seja técnico dentro dos movimentos, não é aquele movimento meia boca, como a gente vê bastante aí, inclusive nesse instante eu estava postando alguma coisa relativa a isso, aqueles, ultimamente tem aparecido muito, né, naquela página do Dolinho Coach lá, moleque de 15, 16 anos, tipo, botando 200 quilos no rack, mas, tipo, tem uma legião do lado dele ali ajudando a fazer um movimento, ou então o cara que tá fazendo, o vídeo que eu postei, inclusive, foi o do cara, um moleque lá, fazendo levantamento terra, eu creio que tinha ali uns 140 quilos, 160 quilos, se levar em consideração o peso da barra, mas, tipo, um movimento horrível, que, tipo, depois que ele finaliza o movimento, depois que ele faz o lockout ali, o cara, tipo, dá um passo pra frente e apaga. Entendeu? Aí foi onde eu disse, ó, aí justamente a progressão de ego, né? Aí é onde entra aquele aspecto de o quê? O cara começa a fazer essas cagadas aí, fazer essas barbaridades, aí o público que não entende isso aí, a gente que está acostumado a pregar a progressão de cargas, o treinar pesado, treinar com alta intensidade, vai começar a ver esses vídeos aí e vai começar a assimilar o quê? Carga lesiona. Não bota muita carga não que tu vai se machucar. Não bota muita carga não que vai dar ruim. Treinar com carga não é bom. Treinar com carga baixa, é melhor treinar com carga baixa e eu vou ter o mesmo resultado, entendeu? Então a gente começa a ver, por causa dessas práticas comuns dentro da academia, né? E isso tem ficado cada vez maior com essas gerações dos Enzos aí na academia, né? A gente costuma até zoar. É uma legião enorme desses moleques aí na academia e, por incrível que pareça, hoje é mais difícil de ver do público mais... tá mais consolidado, o público mais velho fazendo essas besteiras, mas os Enzos estão aí para cumprir essa missão aí agora, entendeu? Não, total. Tipo, quando a gente vai analisar realmente, tipo... antes, a gente tinha foi uma quebra de paradigmas, né? A realidade é essa. Isso. A questão de treinar com cargas mais elevadas, a gente tem referências aí como o Walter Krause Neto. Isso, exatamente. Tem uma galera que, tipo, os caras treinam força de um nível aí acima da média comum e, tipo, os caras são fortes de verdade. Isso. E quando você pega, se você for mesmo ver a base de treinamento, tem muita coisa por trás. Os caras não chegam só e não, vou colocar 200 quilos no agachamento. Eu vou colocar 200 quilos no levantamento de terra. Não, tipo, tem toda uma preparação, tem toda uma periodização de treino para chegar ali. E muita gente também não leva em conta os fatores
extra academia. Tipo, tu Uhum. teve um dia estressante, tu dormiu mal, Exato. tu não se alimentou naquele dia. Se tu vai chegar pra treinar, Vai dar ruim. vai dar ruim. Tipo, eu já vi gente se lesionando, até eu mesmo, tipo, eu já me machuquei aquecendo no agachamento, com Uhum. 10 quilos. Tipo, hoje eu agacho pra 10 repetições com 120 quilos. E aí, tipo, porque foi um dia totalmente atípico Totalmente da minha atípico. rotina, Uhum. que eu saí e fui querer fazer o treino na mesma pegada que eu vinha fazendo. Eu não respeitei meu corpo, não respeitei meu dia ali. E isso daí acaba também que, tipo, influencia diretamente. E aí, a gente tem esse controle, que a gente Uhum. faz esse controle da gente de volume, intensidade. Imagina quem não tem. Quem não tem, exatamente. Que Aí o vê problema é ali, maior. que vê ali, tipo... É como eu sempre falo, hoje na internet a gente tem muita informação. Tipo, sobre progressões de carga, sobre métodos de treinamento. A gente mesmo nas redes sociais da gente, a gente passa muita informação sobre isso. Mas o que é que acontece? Se a pessoa não tiver um direcionamento e souber filtrar aquela informação ali pode ser um tiro no pé. Exato, exato. E é muito importante esses fatores que tu citou aí, que se encaixa, tecnicamente falando, né, se encaixa dentro dos parâmetros de estresse psicofisiológico, né, a sua situação com relação à dieta, a sua situação com relação ao sono, com descanso, estresse, tudo isso está englobado dentro desses termos, dentro desse termo, e tudo isso tem uma influência enorme, porque se você parar para pensar assim, hoje, acho que quase que 99% do público que tá nas academias ali, seja de bairro, seja na academia de rede, são as pessoas que, tipo, têm uma vida normal, como qualquer outra pessoa, é um pai de família, é uma mãe de família, é uma menina que trabalha e faz faculdade, tem tal, aquela coisa toda. Então ela tem vários aspectos externos ali, né, fora do treinamento, que pode estar diretamente influenciando o treino dela. Então, às vezes você vai chegar numa segunda-feira. Normalmente os treinos da segunda-feira e da terça-feira tendem a ser melhores, os melhores treinos da semana. Inclusive, a gente usa essa estratégia muito, por exemplo, se você quer, só fazendo um adendo, você quer treinar, você quer melhorar os glúteos ali, os quadríceps. Então, normalmente a gente vai colocar esses treinos no início da semana, porque é onde você consegue render melhor, porque você vem do final de semana descansado, você vem com a qualidade de sono melhor, tal, mesmo que você, por exemplo, vá ali no happy hour na sexta-feira, curta um sábado, alguma coisa, mas normalmente no domingo, a grande maioria das pessoas, elas estão descansando, então quando chega na segunda-feira que ela vai treinar, ela tem um desempenho melhor, quando comparado o quê? Com a sexta-feira, que já vem de um acúmulo de estresse da semana toda. Entendeu? Então, se você, por exemplo, faz um agachamento na segunda-feira e faz agachamento na sexta-feira, pode ser que, vamos supor que você faça as mesmas 3 séries ali com 100 quilos para 10 repetições. Na segunda-feira você vai ter uma percepção de esforço. Na sexta-feira você pode ter totalmente outra. Por quê? Você já tem um acúmulo de estresse durante a semana e, consequentemente, pode fazer com que o quê? Você tenha uma percepção de esforço bem mais alta, mesmo que você mantenha a carga e mantenha o mesmo número de repetições, mantenha a mesma quantidade de séries, ou esse estresse ele está tão alto, essa percepção de esforço está tão alta que vai fazer necessário você diminuir essa intensidade, entendeu? Diminuir ali para 90 quilos, ou ou mesmo que mantenha a intensidade, 100 quilos ali, por exemplo, mas você fazer para menos repetições, tudo isso. Então, são esses fatores que também estão dentro envolvido dentro do treinamento e envolvido principalmente dentro do desempenho do treino, entendeu, Kaique? Então, eu acho que, tipo, isso são fatores que, na maioria das vezes, não são levados em consideração, principalmente nas academias em si, mas é algo que, assim, de certa forma muito relevante e, assim, faz-se necessário de a gente estar sempre sendo bem incisivo nessas questões, justamente por conta daquilo que a gente falou no começo, né? A galera querendo realmente progredir carga a qualquer custo. E daí a gente abre uma janela de oportunidade para lesão enorme, entendeu? E aí um ponto que Edson, que Caveira, como a gente tem essa intimidade, sempre chama Edson de Caveira, sempre. Muita gente. E aí, essa é um ponto que Caveira aí não pontuou, que muita gente negligencia muito, é um fator descanso entre as séries, descanso Exatamente. entre os exercícios e descanso de uma sessão de treino para Para outra. outra. Uhum. Muita gente acha que tem na mente que não, todo exercício eu tenho que descansar 1 minuto, eu vou descansar 1 minuto e vou me recuperar. Quando não é 45 Quando é segundos. 45 segundos, 30 segundos, eu vou recuperar e vou conseguir fazer outra série com intensidade alta. Uhum. Eu garanto a qualquer um aqui, você pode tentar ir fazer, se você fizer um agachamento com 100, 120 quilos, e você descansar
menos de 1 minuto ou até 1 minuto você não vai conseguir repetir aquele número de repetições. A realidade é essa. E aí, Exatamente. muita gente, quando tá já nessa percepção de esforço, que Edson falou, em questão de já vir de uma rotina mais cansada, o que pode ser feito também é descansar mais. Exato. Descansar mais entre as sessões de treinos, tipo, 2, 3, 4 dias entre uma sessão e outra. A gente Uhum. sabe que dependendo do volume, a gente pode descansar Exato. isso daí tranquilo. Uhum. Descansar ali. Nos meus treinos de pernas, principalmente, tem exercícios que eu descanso até 4, 5 minutos. Exato. Principalmente quando são nas séries principais. Edson tá agora na área do powerlift, fazendo levantamento de peso. Com certeza aí os descansos não são menos de 3 minutos. Não, já teve dias, principalmente assim, né? Normalmente os treinos de powerlifting, a frequência não é tão alta, como eu tava te falando naquela conversa lá. Normalmente ali eu treino 4 vezes na semana. E, por exemplo, você pode treinar 2 dias no dia de supino na semana, 2 dias de agachamento na semana, mas o levantamento de terra já se torna um exercício mais crítico, porque ele causa um desgaste maior, né? Ele tem, de certa forma, um dano maior para o sistema nervoso central ali, por conta do potencial de carga, consequentemente, e da demanda também muscular do exercício, né? Então, já teve dias de eu estar treinando ali, quando eu cheguei próximo ali dos 90%, 95% do RM pro dia, eu ter que descansar para fazer a última série de trabalho, eu já cheguei a cronometrar 9 minutos e 55 segundos, entendeu? Então, para você ver que é um descanso, é longo, é relativamente longo, né? E principalmente porque eu costumo dizer muito isso, né? Que acúmulo de fadiga era totalmente, inversamente proporcional ao desempenho, entendeu? Então, quanto menos descanso você dá, menor vai ser o teu desempenho na série seguinte, no treino seguinte, no exercício seguinte, entendeu? Então, existia muito aquela ideia, né? Principalmente antes de sair todo esse boom de informação sobre treinamento, que existia muita ideia do quê? Não, tá descansando muito. Não, o descanso não precisa ser tão longo, não. Aquilo que tu falou, não pode descansar mais que 1 minuto e tal. E isso aí a gente veio ter que assim, teve que ser quebrado de certa forma, né? Esse mito aí. E assim, tirar das pessoas aquele medo realmente de descansar mais, porque, não, porque eu vou perder o pump, não, porque eu vou perder aquela euforia toda, que nada mais é que a percepção de esforço alta, entendeu? Então, você precisa baixar aquela percepção de esforço alta para que você tenha um rendimento bom na série seguinte, não é isso aí? E assim, não que... não, mas então quer dizer que agora eu não posso treinar com pouco tempo de descanso. Não, isso daí são casos e casos. A gente sabe que tem pessoas que têm 30 minutos para treinar, e aí, logicamente, tipo, a gente também, uma pessoa que tem 30 minutos para treinar, se a gente for fracionar o treinar ali com 3, 5 minutos de descanso, ela vai fazer 2 exercícios no máximo. E aí, tipo, é onde a gente entra com essas estratégias de um maior estresse metabólico, que a gente chama, que são treinos com maior volume, com menos intensidade. Agora, um ponto super importante, quando a gente treina com menos tempo, logicamente a gente não vai conseguir treinar com essa intensidade muito elevada, mais alta, porque, tipo, você não consegue manter essa intensidade sem esse descanso. Isso. Recapitulando o que a gente já tinha falado. E aí, tipo, quando a gente aumenta esse estresse metabólico, esse maior volume de treino, a gente aumenta essa percepção de esforço. E aí é onde entra essa questão, tipo, de... Muita gente tinha aquela que não, tem que treinar com menos descanso, com mais número de repetições e menos carga, pra gente ter mais hipertrofia. A gente sabe que em níveis de hipertrofia, tanto o treino mais volumoso, em questão de excesso de falhas, com mais métodos de treino, ele vai gerar hipertrofia, e o treino com altas intensidades também, ele vai gerar essa hipertrofia. Mas quando a gente fala em questão de hipertrofia, de um treino mais consistente, de um resultado mais consistente, não tem como negar que treino com cargas mais altas, com mais elevadas, a gente vai ter resultados mais densos. Isso, exatamente. Que a gente sabe que, tipo, musculaturas densas, a gente consegue com treinos intensos. Exato. É justamente isso aí. Assim, né? Quando a gente parte para os estudos, aquilo que as mostras dos artigos científicos têm apontado, é que, assim, há uma similaridade, né, dentro do treinamento com relação às respostas hipertróficas, né? Seja com o treino com cargas baixas ou com cargas altas. Há uma similaridade, quando o volume de treino está equalizado, né? Só que uma coisa que a gente tem que pensar é que o que é que seria mais eficiente, entendeu? O que é que seria melhor?
Você acha que, por exemplo, exemplo hipotético, é mais fácil você cavar um buraco com a colher ou com a pá? Com a pá, entendeu? Então, cavar com a pá seria o treino pesado, de certa forma. Por quê? A gente, ambos, de certa forma, assim, estão de acordo dentro da literatura que você consegue ter o ganho de força, mas existe também especificidade do treinamento. Então, vamos supor, você não consegue ficar forte para um exercício para 4 a 6 RM, você treinando de 10 a 12 ou 12 a 15, entendeu? Então, é para isso, aí é onde entra toda a especificidade do treinamento. Estímulos diferentes, adaptações diferentes, entendeu? Então, porque eu sou muito adepto do treinamento com altas cargas? Principalmente pelo ganho de força. Porque se eu consigo ganhar força, eu consigo progredir carga, no final dessa sessão, eu consigo acumular mais trabalho, eu consigo aumentar essa carga de treino. Então, consequentemente, haja visto que o que? A hipertrofia ela tem essa interdependência, né, de volume de treinamento. Então, em tese, quanto mais volume de treino, mais resposta hipertrófica eu vou ter. Então, a ideia parte disso. Então, se eu consigo ganhar força dentro do treinamento, consequentemente, eu consigo aumentar mais esse volume do meu treino, esse volume final da carga de treino. Consequentemente, eu consigo mais otimizar essa hipertrofia, entendeu? E assim, né? Um dos pilares da hipertrofia que a gente sabe é a tensão mecânica, Exato, né? É o tempo exato. sob tensão. Uhum. E aí, muita gente acha que tempo sob tensão é fazer exercícios com pouca carga. Fazer lentinho. E fazer lentinho e fazer ali 10, 20, 30 repetições. Não que isso não tenha tempo sob tensão, mas o tempo sob tensão, quando a gente busca, é o tempo sob tensão com a intensidade relativa ali entre 60% e 80% no RM, que é onde você vai ter uma tensão ali de uma sinalização hipertrófica relativamente alta. E aí tipo, você realmente vai ter resultados. Porque muita gente fala, não, tem que... eu sempre digo, a questão de cadência... Muita gente usa, não, tem que cadenciar exercício, isso e aquilo. Mas eu uso cadência como controlar o movimento. Como ter o controle do movimento. Por quê? Você também não vai, um exemplo, vai fazer um agachamento na velocidade da luz. Exato. Mas também eu lhe garanto que se você for agachar com 100 quilos, você não vai conseguir fazer um agachamento na velocidade rápida. Não. Eu duvido qualquer pessoa fazer um agachamento com 100, 120 quilos e fazer uma velocidade rápida ali, um exemplo de... 4 segundos na fase excêntrica, 4 segundos na fase concêntrica. Não consegue, porque a sobrecarga vai fazer com que automaticamente você gere essa cadência. Isso, exatamente. E você vai precisar desse controle neural para fazer essa adaptação do movimento e você controlar tanto a fase da descida do movimento, vamos falar de um bom entendimento para os alunos, né? Tanto na fase de descer o movimento, quanto na fase de subir o movimento. E aí, tipo, muita gente, não, mas tem que fazer lentinho. Velho, você... fazer mais lento, que é para você trabalhar mais a musculatura, que é para você sentir queimar. Isso daí não vai te gerar hipertrofia. Fazer exercício lento com carga baixa não vai te gerar hipertrofia. A realidade é essa. Exatamente isso, porque a gente tem 2 órgãos responsáveis pela essa captação da tensão mecânica, né? Que é o órgão tendinoso de Golgi e também as integrinas, que fica ali próximo da lâmina basal, né? Então, eles conseguem perceber. É por isso que muita gente fala assim, não, mas músculo não sabe contar. Não, beleza, músculo não sabe contar, mas ele consegue perceber a carga, aquela tensão mecânica, né? Então, justamente é onde entra relativamente essa cadência. Eu acredito muito que existe essa interdependência também, né? Da carga e a cadência. Então, normalmente, se você... justamente aquilo que tu falou, as cargas mais altas você não consegue mover ela de forma mais rápida, e já as cargas mais lentas também você consegue, né, ter de certa forma um controle, mas não necessariamente quer dizer que você fazer lentinho, sentir a musculatura queimar ali, porque isso é algo que vai acontecer dentro dessa esfera aí, né, que você fazer o movimento com carga mais leve, mas fazer de forma mais lenta, isso vai fazer o quê? Com que a gente acelere esse processo de fadiga, né? Os acúmulos de íons de hidrogênio, de cálcio ali dentro da membrana celular, e vai fazer com que você tenha aquela sensação de ardência e achar que está tendo resposta, mas hipertrofia não é necessariamente aquilo, entendeu? E hipertrofia ela não deriva necessariamente daquilo. O principal fator para hipertrofia é aquilo que a gente chama de tensão mecânica. Tensão mecânica vem diretamente do quê? Da carga, entendeu? Então, o seu corpo... eu gosto de usar muito essa frase, não se ofenda, você pode ser burro, mas seu corpo não é.
Exatamente, tipo, e quando a gente fala em questão de sentir queimou, a gente tá falando em níveis de hipertrofia, de resultados de hipertrofia e de força. Porque muita gente sabe que quando a gente fala de alto rendimento, em questões de esportes de potência, como Uhum. lutas, como futebol, a gente tem um trabalho que é totalmente diferente Exato. a esse trabalho que a gente faz na sala de musculação, no treino Uhum. de powerlifting, porque aí já entra em outro tipo de viés, a gente já vai trabalhar em outros tipos de vias metabólicas para a gente Uhum. conseguir gerar aquele condicionamento do determinado indivíduo que está sendo trabalhado aí. Exatamente. Partindo até um pouquinho para esse lado do desempenho esportivo, né? Principalmente a área de lutas. Kaique aqui, para vocês que não sabem, faixa quase preta de jiu-jitsu aí, ganhador da porra toda. Tem vasta experiência aí. Tu tem atleta também no teu time, né? De jiu-jitsu. Tem os Acho que atletas. tu postou agora um campeão de alguma coisa, não foi? Foi de uma competição que teve agora em Fortaleza. Pronto, show de bola. Então você vê que assim, outra coisa que de certa forma eu tive que desmistificar com alguns atletas de luta que estão comigo hoje, né? Inclusive do jiu-jitsu também. Eu tive um atleta que foi pro brasileiro agora, o último brasileiro. E assim, a gente teve que, de certa forma, meio que quebrar algumas crenças que existiam dentro do treinamento, né? Muita gente da parte da luta acreditava que você, para melhorar o seu desempenho esportivo, era você fazer exatamente aquilo que todo mundo fazia na academia, né? Então, não necessariamente você tem que fazer exatamente aquilo que tá todo mundo fazendo. As 3 séries de 10 no supino, as 3 séries de 10 no crucifixo na máquina, um desenvolvimento, 3 séries de 10 também. Então, não é isso. O treinamento que visa desempenho esportivo você pode usar os mesmos exercícios, claro, porque vai ter transferência de força, mas não necessariamente você manipula igual a pessoa que treina para hipertrofia. Treinar para hipertrofia é uma coisa, treinar para desempenho esportivo é totalmente outra. Por quê? Quando a gente fala do treinamento de força dentro do desempenho esportivo, a gente treina força para que o quê? A gente tenha economia de energia, economia dos movimentos dentro daquele esporte em específico. Então, se você pega 2 atletas de jiu-jitsu, por exemplo, mesma categoria, mesma faixa, mesmo peso, mesma idade. Um treina força e o outro não. Esse que não treina força, ele vai ter um desempenho bem mais abaixo do que aquele que treina força. Por mais que eles sejam a mesma categoria, tenham o mesmo tempo de experiência dentro do esporte, sejam a mesma faixa, sejam graduados da mesma coisa, entendeu? Então, são coisas diferentes. Então, por quê? Existe a especificidade de treinamento para esse que treina força visando desempenho esportivo, entendeu? E assim, né? Tipo, muita gente acha que quando fala em treino com principalmente mulheres, né? A gente Isso. trabalha com muitas mulheres. Muita mulher chega com medo de, eu não vou treinar com cargas altas porque eu vou me machucar. Ou então eu não vou treinar com cargas altas, principalmente membros superiores, que eu não quero ficar Para com não ficar que nem homem, que né? nem homem. Só que tem muito homem que não tem nem braço, nem braço hipertrofiado. A realidade é essa. É verdade. Tipo, tem gente aí que treina e a gente sabe que a realidade não é essa. Tipo, você treinar o conjunto, além de você ficar forte de verdade, não quer dizer que você vai ter níveis de hipertrofia, que eu digo níveis de ficar, esteticamente falando, nível de atleta. Uhum. A gente consegue ter esse controle de dose e resposta Uhum. quando a gente faz esse acompanhamento realmente personalizado dos nossos alunos, nossas alunas, de tipo, não, a gente tem esses pontos aqui que dá pra gente melhorar. A gente trabalha com muitas mulheres, a gente sabe que hoje está em alta a questão do tipo de mulheres que querem ter ombros definidos, costas definidas, e aí, tipo, muita gente acha que não, mas é só, vou passar um treino de mulher, é só ali 3 exercícios de dorsais, 3 exercícios de ombro e acabou-se. Já teve alunas minhas que chegaram e já foram comentar com elas de tipo, esse teu treino aí não é treino de mulher, não, esse é um treino de homem. De homem. Aí eu disse a ela, então eu te garanto que esse homem que falou, ele com certeza não consegue fazer nenhum dos teus treinos. Eu tenho certeza. Porque eu tenho alunas que quando a gente faz relação de força, elas são mais fortes do que a maioria dos homens que treinam em qualquer academia normal. Exatamente. Tu entrou numa esfera boa, né? Treinamento feminino é o que a gente domina de certa forma, né? E isso é uma realidade, né? Assim, falando-se principalmente das mulheres que têm medo de treinar com carga alta, né? Eu acho que inclusive tem até um estudo, eu não lembro qual
não sei citar nem o DOI nem a referência específica, mas eu tenho esse estudo, que foi um estudo observacional, né, das mulheres que, assim, elas realmente tinham um certo receio, um certo medo de treinar com cargas altas, né? Então, assim, acho que a primeira função do treinador é, assim, né, deixar as coisas muito bem claras para o aluno, com relação ao treinamento em si, né? E meio que, assim, tirar esse medo, tirar de certa forma, porque esse medo existe por conta de muitas crenças que foram criadas aí dentro das academias, dentro do treinamento em si, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho mulheres muito fortes dentro do meu time, você tem muitas mulheres fortes dentro do seu time, a Jamil, é um exemplo dela, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho alunas que acompanham presencialmente, tem alunas que são acompanhadas por consultoria e todas conseguem treinar pesado. Tenho mulher aí, eu tenho uma menina, uma aluna, Cássia é o nome dela, eu batizei ela, inclusive, de Cássia Deadlift, porque foi uma das meninas que mais se desempenhou bem dentro do treinamento. Tipo, hoje ela faz 120 quilos para 12 repetições em média aí. E isso você vê assim, e detalhe, de forma muito técnica, porque se você for ver na academia no geral, tem muito marmanjo que não pega nem a metade disso aí, entendeu? E essa taluna, ela tem quantos quilos e quanto de altura? Detalhe, 75 quilos, e acho que ela deve ter tamanho médio ali da mulher brasileira, 1,60 e alguma coisa, entendeu? E você vê que, assim, tá pegando quase que o dobro do peso dela, entendeu? Então, assim, é muita carga. Porque a gente, assim, força você não só leva em consideração o peso na barra, né? Mas força relativa, só para vocês terem a noção mais ou menos do que eu tô falando, por exemplo, eu pego 140 quilos, 160 quilos no agachamento. Kaique também pode pegar essa carga. Tem quantos quilos? 84. 84, pesa basicamente que eu. Então, vou usar um outro exemplo. Vamos supor que, um exemplo hipotético. Você tem um cara ali que tem 60 quilos e ele consegue fazer um agachamento com 100 quilos na barra. Então, você tem aquele cara e aí você pega outro indivíduo que tem 100 quilos e ele agacha com 100 quilos na barra. Quem você acha que tem mais força? Vai ficar muito equiparado, né? Mas só que assim, o nível de força é igual. Só que aquele cara mais leve, ele é muito mais forte do que aquele cara de 100 quilos que levanta a mesma carga que ele. Por quê? Força relativa, a gente calcula o peso total da barra e divide pelo peso corporal. E aí sim você tem a sua força relativa, entendeu? Então a gente, quando for fazer assim, esse pré-julgamento, esse julgamento, não, fulano é muito forte. Mas às vezes tem uma pessoa que tipo, é mais leve e consegue levantar mais carga que ele. Então aquela pessoa que é mais leve é muito mais forte que ele, entendeu? Então é basicamente isso, né? Então dentro da minha consultoria e o treino com as meninas, né? Eu pelo menos eu consegui trazer elas para esse pensamento, para essa demanda do treino alto, com altas cargas, né? Com alta intensidade. E assim, hoje, no começo eu tinha essa Cássia Deadlift que, assim, era a única menina que estava fazendo 120 quilos, mas hoje eu já tenho outra menina que faz 120 quilos, a Vanessa. Hoje eu tenho a Adriana também, que treina comigo presencial, que está ali fazendo 115 quilos para 6 repetições, 8 repetições, e assim, era uma mulher que já vinha de outros treinadores, tal, aquela coisa toda, mas nunca tinha, assim, passado também por aquele treinamento de base e tal, aquela coisa toda, e você vê que, tipo, esse medo, ele só existe quando a pessoa não tem conhecimento. Então, quando você é o treinador, que você sabe planejar o treino e você traz o conhecimento para aquela aluna, deixa aquele medo, ele deixa de ser medo e começa a ser um prazer. Então, às vezes você chega assim, ó, na sexta-feira, a aluna terminou o treino ali, ela já tá querendo que chegue segunda de novo para ela treinar pesado de novo, entendeu? E assim, né, Caveira, é a questão de, tipo, muita gente gosta de esconder o porquê dos alunos estar fazendo aquilo. Exatamente. E a gente faz totalmente diferente. A gente Exato. faz a questão, tipo, de mostrar o porquê do aluno estar fazendo o treino, porquê aquilo, porquê tal exercício tá ali, determinado Exato. Ordem do exercício, isso tudo. Isso daí faz com que ele chegue, assim... eu pego muitos casos de, tipo, meninas relativamente a faixa etária de idade ali entre 20 e 25 anos, que sentem dores na lombar. Sim. Aquela questão do lombar, e aí, não, eu não faço levantamento terra, eu não faço elevação pélvica, eu não faço agachamento livre, porque tal treinador, alguém disse que eu não podia fazer porque eu iria machucar mais minha lombar. E aí,
Eu digo, ó, a gente faz dessa maneira, porque dessa maneira tu vai conseguir progredir cargas. Eu tenho casos Uhum. de meninas que chegaram pra mim se tinham extrema dor lombar, fazer a elevação pélvica com 10 quilos, 20 quilos, hoje já faz mais de 100, com mais de 100 quilos. Uhum. E tipo, e progressões aí em menos de 6 meses. Já consegui aí progredir carga em mais de 100%. Exato. Gente que, tipo, eu não consigo fazer um stiff, porque eu sinto a lombar. Beleza, vamos ver o porquê tu sente a lombar, quais são Uhum. os fatores que fazem tu sentir essa dor lombar, se é algum encurtamento, se é alguma Exato. compensação. E aí muita gente faz o quê? Não, ó, tu sente lombar fazendo um levantamento de terra, fazendo um stiff, então tu não vai mais fazer esse exercício. Uhum. Ou então, ó, tu não consegue ter um agachamento profundo, mas tu tem a obrigação de agachar profundamente. Não, tipo, você tem que analisar a estrutura do seu aluno, do seu paciente, se realmente a estrutura dele permite ele fazer agachamento profundo. Se ele. Uhum. Aí muita gente também tem a questão, não posso agachar com muita carga porque tu vai projetar o tronco para frente. Uhum. E aí, se teu aluno for a anatomia dele, faz com que ele tenha essa projeção do tronco para frente normalmente. Mas aí tu quer obrigar ele a não projetar para frente. Tipo, não tem como. São disfunções anatômicas, não são uma disfunção funcional. Exatamente. Assim, é muito, muito comum, né, essa situação com relação a dores lombares, exercício de levantamento, né, seja agachamento, seja levantamento de terra, virem à tona, né, vez ou outra, não, realmente a primeira abordagem que a pessoa faz é essa, não, vamos tirar esse exercício, entendeu? Quando, na verdade, assim, às vezes só denota um pouquinho de falta de conhecimento por parte do profissional, e eu não tenho medo de falar isso, entendeu? Se realmente, assim, eu noto que falta conhecimento, é falta de conhecimento, por quê? Tem um estudo também, se alguém quiser depois é só me cobrar, pode pedir no direct ali, um estudo que tipo, foi avaliado lá, um tratamento, entre aspas, com relação a dores lombares crônicas, que foi tratado com levantamento de terra, entendeu? E assim, eu tenho exemplos práticos dentro disso da minha consultoria, né? Então, eu tenho uma aluna hoje, de 65 anos, assim, de certa forma ali já tá avançando um pouco para a terceira idade, né? E eu atendo ela presencialmente e logo no começo, quando ela foi fazer a consultoria comigo, né? Ela relatava essas crises de dores lombares, né? Então, assim, já tinha dito também que já havia passado por outros treinadores e que, vez ou outra, precisava faltar os treinos porque entrava em crise ali as dores lombares, né? Então, assim, eu disse, não, tudo bem, vamos avaliar o caso, eu procurei ver o que é que poderia estar influenciando aquela dor lombar, porque não necessariamente pode ser algo diretamente ligado ao treino, mas uma posição de dormir, com relação ao assento no trabalho, como é que ela trabalha, entendeu? Todos esses aspectos que não necessariamente está ligado a algo do dia a dia, mas pode ser algo a nível neural também, entendeu? Porque dor nada mais é que reflexo das nossas emoções também, Exatamente, entendeu? tipo... Então, aí a gente começou a fazer o trabalho tudinho, às vezes até a gente assustava no meio da academia, porque assim, ela começou a fazer levantamento de terra também, então a gente foi de forma progressiva, mas chegou num tempo que a gente tava trabalhando já quase um ano, e tipo, aquela senhora ali, de 65 anos, mais ou menos ali 1,55 m de altura, fazendo levantamento de terra com 70, 80 quilos, então assim, a galera olhava assim pra mim e tal, meio atravessado, porque, tipo, o senso comum é que o quê? Não, pô, idoso, vai ter que treinar leve, tem que treinar. Aí, detalhe, no final das contas, essa aluna tá há mais de 2 anos comigo, e dentro desses dois anos, ela não relatou dor lombar, não teve lesão sentindo dor lombar durante os treinos, e, tipo, melhorou a qualidade de vida dela. Às vezes, assim, aquele problema que você tá passando ali com relação a dor lombar ou dores crônicas, às vezes é só o teu corpo que precisa se movimentar, entendeu? Não é restringir o movimento, às vezes o teu corpo ele tá pedindo que se movimente, entendeu? Então, assim, para você ver que, de certa forma, a falta de conhecimento dentro do treinamento faz com que o treinador ele peque em algumas coisas e, consequentemente, o aluno sofre com isso também, entendeu? E assim, né? E hoje, quando a gente vai na parte científica mesmo dos estudos mais atuais, a gente vê que níveis de hipertrofia e níveis de força sempre andam juntos. Exato. Se você pegar... saiu um estudo agora em junho, falando sobre a questão da comparação de agachamento e elevação pélvica. Uhum. E assim, foi um estudo que comparou aí 9 semanas em dois grupos de
34, acho que foi 34 pessoas. Ou foi 34 ou foi 35, um coisa E assim. aí separou entre elevação pélvica e agachamento e pregando essa parte de força e sobrecarga, tipo, eles tinham controle ali de cargas entre 8 e 12 repetições, mas todo mundo tinha esse controle de o quê? Quando a carga passava, quando viam que passava de 12 repetições, já havia a progressão de carga, e quando faziam menos de 8, eles já faziam a regressão de carga, porque já saía ali da parte de controle do Isso, dentro estudo. do limiado proposto de repetições. Exatamente. E aí, muita gente, quando a gente coloca o limiar de repetições, a gente sabe, na prática, isso aí que muito aluno faz. Ah, não, mas eu fiz 12 repetições, mas dava para fazer mais, eu fiz 15, em vez de fazer 12. Não, aumenta a carga. Exato. Aí é o momento certo de aumentar a carga. Por quê? Quando a gente fala em progressões de cargas, que a gente fala em questão de número de repetições, se tem ali 8 a 12 repetições, se você está fazendo 12 repetições com aquela determinada carga e você vê que dá para fazer 15, 14 repetições, quer dizer que essa carga já está leve para você. Exatamente. E aí, onde você faz essa progressão de carga? Um erro muito comum das pessoas quererem progredir cargas, principalmente em exercícios livres, é o quê? Em querer progredir, um exemplo, em anilhas de 10 quilos. Não, progressão de carga, se você progredir 1 em 1 quilo, você já está progredindo a carga. Exatamente. Se você faz 10 repetições com 100 quilos e você coloca mais 2 quilos de cada lado, quando você finalizar essas 10 repetições com esses 2 quilos a mais, no volume total de 10, você já progrediu 20 quilos a mais. Exato. Aquela carga ali naquele exercício. E aí muita gente tem essa crença de tipo, de progredir carga só de 10, 20 quilos. Exatamente. Isso daí a gente tem muito quando faz na leg 45, por Exato. exemplo. Ninguém quer progredir carga na leg 45 botando com 5 quilos. Exato. A gente só vê botando 10 ou 20, 10 ou 20. E aí muita gente cai esse limiar de repetições por conta disso. Exato. As anilhas menores, elas não estão na academia de graça. Ela tá ali por um objetivo mesmo, entendeu? Essa situação justamente desse nível de progressão de cargas aí tá justamente nessa crença de achar que, assim, todos os exercícios você deve estar progredindo muito, né? E o bom, assim, de se trabalhar com esse range de repetições tá justamente nisso, né? É a forma que você trabalha, é a forma que eu também trabalho, justamente porque ele dá um leque maior de você progredir essa carga e de o aluno também ele perceber se aquela carga está adequada, né? Então, por exemplo, se você está treinando uma carga naquela semana ali de 6 a 8 repetições, então você está fazendo ali, vou usar exemplo mais uma vez do agachamento, normalmente você agacha com 6 quilos ou 100 quilos para 6 repetições, então na próxima semana, o que você pode fazer? Aquela mesmo princípio da progressão por repetição. É tentar chegar em 8 repetições, é tentar chegar em 7 repetições e não necessariamente aumentar a carga. Porque se você aumenta essa carga, mesmo que você aumente 1 quilo na barra ou 2 quilos na barra, isso pesa. Isso pode fazer muita diferença dentro da percepção de esforço. Então, você tem esse limiar também, esse range de repetições, justamente para que você não consiga só progredir carga, mas também consiga progredir a repetição dentro daquele range. Seja de 6 a 8, seja de 10 a 12, seja de 12 a 15. E você deve lembrar que progressão, principalmente por peso, ela nunca acontece de forma linear. Porque senão tinha gente fazendo hoje aí toneladas no levantamento terra, toneladas no agachamento, toneladas no supino, entendeu? Então, outro erro também com relação à progressão de cargas é todo mundo achar que você vai e deve progredir carga toda semana, principalmente pelo peso. Não é necessariamente assim. Existe um leque e um espaço aí de tempo para que você consiga realmente ganhar força, consolidar esse movimento, consolidar aquela carga e você ir progredindo. E aí, Edson, tipo, pra gente finalizar aqui, deixa um recado aí pra galera em questão, tipo, sobre treino, sobre progressão de cargas. E uma mensagem motivacional tua daquelas que tu gosta, que é bem... Vocês gostam, né? Vocês gostam. A galera viaja aí nas frases que eu fico postando, tranquilo, igual caminhar no inferno, quando eu tô começando... Se quiser desistir, desista. Se quiser, minha motivação é sempre essa. Se quiser desistir, velho, desista, eu não tô nem aí. Mas, assim, acho que a primeira coisa com relação, assim, o que é que eu daria de conselho para o público em geral, é que, assim,
eu sei que nem todo mundo está acessível, né, a contratar um treinador, seja eu, seja Kaique, seja outros treinadores, porque assim, é bom que dentro da nossa área muita gente tem se especializado, muita gente tem entregado resultado muito bom, e isso dá uma oportunidade muito boa de você escolher o treinador que mais se adequa para a sua realidade, né? Mas se você não tem, pelo menos agora, aquela condição de dizer assim, não tem como manter um treinador agora, mas que você busque as informações, busque filtrar mais as informações, né? Busque saber o porquê daquelas informações e não necessariamente, tipo, viu a informação aqui e você vai reproduzir na academia, porque a chance de você dar errado com relação aos treinos é muito grande, entendeu? Então, filtre sempre muito bem as informações. Você lê um post no Instagram, no Twitter, viu um vídeo no YouTube, não entendeu, antes de reproduzir qualquer coisa, procura um treinador, manda um direct pro cara, porque na sua grande maioria, os treinadores aqui brasileiros, os caras são muito acessíveis. Já falei com o Belmiro de Salles, já falei com o Walter Krause, os caras que, assim, tem uma demanda durante o dia, assim, enorme, uma agenda lotadíssima, mas as pessoas são acessíveis, eu sou acessível, o Kaique é acessível, tanto eu como o Kaique, a gente costuma ajudar assim, os seguidores em si, os alunos em si. Então, busque filtrar a informação e tá na dúvida, pergunta pro cara. Lê um post de alguém, vai lá no direct do cara, não consegui entender isso aqui, tu poderia me explicar melhor? Eu tenho certeza que o cara não vai se incomodar em não perder, mas ganhar 2 minutinhos ali te explicando alguma coisa não, entendeu? Pode ter certeza disso. E lembre-se sempre, não treine fofo, entendeu? Não treine fofo e treino sem carga é coreografia. Exatamente, gente. Tipo, já pegando essa mesma base que Edson falou aqui, é isso, tipo, não tem mistério. Quando a gente fala em treino, a gente fazer ali o trabalho de base bem feito. A gente sempre tem que construir essa base sólida para a gente começar a evoluir no treino. E aí, consequentemente, sempre buscar um treinador que você gere identificação com ele, para que ele acompanhe da melhor maneira e, assim, seja um trabalho em conjunto. Você pode ter o melhor treinador, você pode ter o melhor nutricionista, você pode ter a melhor equipe ao seu redor. Se você não fizer o que você tem de fazer, o que é prescrito ali para você fazer corretamente, você não vai ter resultados. Seu resultado só depende de você. E aí você que diz, se você faz 10%, você vai ter 10% de resultado. Se você faz 100%, você vai ter 100% de resultado. E para finalizar aqui, não esqueçam, hein? Treinem, façam seu cardio, bebam água, comam suas frutas e tomem sua creatina. sua creatina. Isso e aí, galera, a gente fica por aqui com mais esse episódio do Cast Fit. Foi uma satisfação enorme estar aqui com o Edson. Valeu, Kaique. E aí, aguardem as próximas aí, que vem muita gente boa por aí ainda e vem muitas informações para vocês. Isso aí. Simbora! Vambora.